Começa agora, Pod Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas. Tudo bem com você? Eu sou Carmen Sestari e estou aqui, você sabe, para mais um bate-papo que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. E este posso apostar com 100% de chance de acertar que vai. A risada você já deve conhecer. Se não, você vai identificar na hora que ela aparecer na tela. Mas calma, porque ela tem 18 anos de profissão, é uma jornalista muito respeitada em Mato Grosso do Sul, uma pessoa muito querida, uma mulher linda. Só que ela tomou uma decisão que pegou muita gente de surpresa e fez muita gente parar para refletir do que fazer com a própria vida, porque foi corajosa a decisão que ela tomou. Não é para qualquer pessoa, não. E eu garanto que muita gente tem vontade de fazer o que ela fez. Só que por alguns motivos, e que aí não cabe a gente julgar, muita gente adia, protela e não faz. Só que ela foi lá e fez. Aliás, está fazendo. Ela decidiu interromper por hora o trabalho dela, que é a paixão da vida dela, porque ela tem 3 paixões para colocar no lugar. Na verdade, nunca se coloca no lugar, mas ela tem 3 paixões que são a prioridade da vida dela. Maria, Miguel e Gabriel. Eu estou falando da minha querida Maureen Matiello, colega jornalista, que hoje eu vou bater um papo assim que eu vou tirar tudo dela. Nós vamos falar sobre tudo. Maternidade é a pauta principal da sua vida, Maureen? Hoje, sem dúvida, é a pauta principal. Acho que, de certa forma, sempre foi. Porque eu sempre quis ser mãe. Sempre quis ser mãe. Sempre. Sempre soube que era isso que você ia fazer um dia. Eu queria ser mãe. Sempre quis, né? E... Que estranho, tá do lado de cá, né? Jornalista tem disso, tá, gente? Estranho tá aqui respondendo, né? Mas calma que vai quebrar o gelo daqui a pouquinho, porque a gente tá acostumado a perguntar, mas hoje você vai responder. Carmen, que eu já assisti tanto, gente, que legal. Que bom. Muito bacana. A honra é minha você tá aqui. Obrigada. E então eu sempre soube que eu queria ser mãe na vida, né? Sempre tive essa vontade. Posso ser indiscreta? Com quantos anos você tá hoje? Não pode falar. Pode, menina, é uma honra. Deixa essa pro fim, larga a mão. Mas você sempre sonhou em ser mãe. Mas eu sempre sonhei. Aquela coisa, acho que desde de menina, brincar de boneca. Então, sempre pensei, né? Porque eu acho que para cada pessoa isso é diferente. Algumas sempre souberam, outras vão descobrir em algum momento e outras não querem. E ok, cada um no seu propósito. Eu fui mãe aos 43 anos. Então, você estava me contando isso. Exatamente. E quantas histórias a gente tem hoje, inclusive, muitas, né? Eu sou uma filha que minha mãe já era um pouco mais velha também quando eu nasci, para aquela época. Aliás, eu sei que sua mãe é minha fã, gosta muito de mim. Manda um beijo. Como é que é o nome dela? Neuci. Dona Neuci. Beijo, parabéns pela filha, viu? Obrigada. E aí, Carmen, então, eu sempre tive isso comigo, né? De ser mãe. Agora, Você entrou na faculdade de jornalismo. Jornalismo é uma coisa que você sempre quis também? Muito ali, acho que no ensino médio, muito cedo, eu já descobri que queria, entrei cedo na faculdade e já me envolvi. O que te motivou para o jornalismo? Eu sempre gostei da comunicação, como um todo, né? A área de comunicação. E aí, quando você começa a fazer aquele olhar, né, no ensino médio, de afunilar para que lado você vai, eu cheguei no jornalismo mesmo, de perceber, me envolver e pensar, nossa, que legal, né? Gostava disso. A parte visual, mas aí foi interessante que na faculdade eu comecei a descobrir os outros lados do jornalismo, né? Porque o telejornalismo a gente vê muito, tá na nossa vida como um todo. Mas atrás das câmeras é apaixonante. Encantador, é apaixonante, né? Quando a gente gosta. E então, assim, também fui descobrir essa outra parte dos bastidores na faculdade. E aí eu gostei ainda mais. Aí eu tive mais certeza ainda, né? Você fez na Federal. Na Federal aqui. Alguns amigos falam que a gente é picado pelo bichinho ali do jornalismo, né? E pronto. Daí
tá no sangue, fica na veia, né? E essencialmente o jornalismo diário, né? Ele mexe com a gente, assim, de conhecido uma forma muito hard intensa. news, né? Então, quando você começa a viver aquilo, é apaixonante. É viciante. É viciante, né? Tem uma adrenalina ali, né? Cada jornal que vai ao ar tem uma adrenalina nos bastidores, antes de você entrar e ficar 1h30 no ar. E durante, né? Porque hoje a gente vive um momento em que as coisas são feitas também durante o jornal, no ar. E aí você tá com tudo aquilo acontecendo e a adrenalina de você apurar uma notícia, de você ter certeza de colocar no ar. E principalmente a motivação do como aquela notícia pode ser importante para o lugar, para a cidade, para as pessoas. E aquela pequena importância, pequena entre aspas, que é, sabe, na vida de uma pessoa, quando você vai falar de uma rua que precisa de melhorias, e aquilo vai fazer tanta diferença se você atende aquilo, ou numa coisa grandiosa, quando você vive grandes operações, por exemplo, que envolvem, né, muitas pessoas, muita investigação, enfim, tudo isso é apaixonante no jornalismo diário, né? Para mim, para quem vive isso. É fascinante. E aí você se contaminou com esse bichinho da comunicação, fez faculdade de jornalismo, e quando você entra, qual foi o seu primeiro trabalho? Já foi TV? Então, depois de formada, assim, mais focada em jornalismo, sim, né? Já fui para a TV Morena, levei currículo e tal. Você começou lá? Eu cheguei a trabalhar, por exemplo, trabalhei no Canal do Boi, mas assim, de jornalismo diário, né? Minha experiência foi a TV Morena. A mesma casa que me abriu as portas também, muito bom. E então, eu não cheguei a ter, assim, tive as vivências na faculdade, mas o jornalismo diário, eu entrei, né, na TV Morena. Eu trabalhei antes, assim, em outros projetos, tal, mas não de jornalismo diário, né? Você entrou como foca, ou seja, foca, recém-formada. É o recém-formado em jornalismo, o nome que se dá é foca. Foi verdade. Foca ali. Foca. Sofreu muito, E aí, menina, até que não, foi assim, foi tranquilo, né? E aí, foi assim, na hora já sabia que era aquilo que eu queria, eu fui para Corumbá, fiquei um tempo lá, foi muito legal, você né? Foi repórter? Fui repórter. E sempre foi vídeo? Ou você fez esse trabalho de apuração, de produção? Eu fiquei também 15 dias em produção. Eu lembro que estava tendo até um encontro que parte da redação ia para Cuiabá, na época, né? Aquelas formações internas, né, que a gente tem. E aí eu fiquei 15 dias na produção, aqui para ambientar na redação, ver como seria. E aí já veio essa oportunidade, porque eu acho que a vaga que tinha, que já era a ideia, era Corumbá. E eu fui, foi muito legal, porque a cidade é muito acolhedora e animada, né? E muita pauta, né, menina? Corumbá é demais, assim, até hoje. Eu depois ficava no contato com tantas pessoas que eu conheci lá pelo jornal, né? No Bom Dia, além da cultura local, que é muito rica, você tem ali a fronteira do Brasil com a Bolívia, então você tem questões econômicas, sociais, culturais, você tem a questão Pantanal, enfim, muita pauta. A questão climática, ecológica, tudo, né? Esportes radicais, você tem um monte de coisa. Você trabalha economia, e economia internacional, muitas vezes. A primeira reportagem que eu fiz para um jornal de rede, né, que a gente fala para um jornal de âmbito nacional, foi por causa disso. Deu frio na barriga quando você fez a primeira? Deu, ixi. Jornal, foi o quê? Jornal Nacional? Foi Jornal da Globo na época. Nossa, qual frio? Descreve essa sensação. Nossa, deixa eu tentar lembrar, mas não tempo. Você recebeu e falou, olha, você vai entrar a sua matéria. Na verdade, lá, a gente não tem aquele... Principalmente naquela época, não era assim, de você receber a pauta. Você tá falando ia de pra rua. Quando? Corumbá, 2007, 2008. Aí, imagina, a gente não era assim, você recebia a pauta e ia fazer. Você encontrava as pautas, você ia pra rua para buscar a pauta. E eu lembro certinho, eu tava ali num dia, de repente eu passei numa rua, vi um monte de caminhão parado, um monte de caminhão. Falei, o que tá acontecendo aí e tal? Vamos descer pra perguntar, que é tudo assim, né? Aí a gente foi ver, as pessoas não estavam conseguindo atravessar a fronteira.
E aí, assim, vez ou outra já tinha algum movimento de parar a fronteira ali, mas nesse dia tinha muito caminhão parado. E aí um dos motoristas falou, ó, tá tudo parado e lá tá tudo travado e tal. E tinha um movimento também na capital já, né? E aí eu lembro que a gente conseguiu boas entrevistas, mandamos isso pro material para Campo Grande, para a redação de Campo Grande, que viu também a abrangência que isso estava tendo já no país. Não tinha nenhum correspondente na Bolívia na ocasião. E aí, acabou que deu certo, a gente fechou por ali com o que a gente tinha, com contribuição de material de agência internacional. Então, foi minha primeira matéria já com, sabe, nessa editoria internacional, Jornal da Globo, eu achei o máximo, né? Mas é muito legal. Foi incrível. É um passo que você dá, que dentro da profissão de jornalismo é muito importante. Sim. Isso é currículo, isso é aprendizado. É muito legal. Muito legal. Você ficou quanto tempo em Corumbá? Eu fiquei 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E Sempre nisso, vídeo, produção e rua. Tudo, lá tudo rua. junto, Eu até lembro que a gente tinha alguma experiência de apresentar, mas eu não queria ficar muito, inclusive, na redação, porque o negócio é rua e você tá começando, gente, não tem nada igual a reportagem, né? E eu queria também voltar pra capital, e eu queria fazer reportagens, eu queria, né, tá nessa vivência. Então foi incrível, porque eu fui pra Serra do Amolar teve infelizmente, assunto de grandes incêndios, né, já naquela época também, que é tão cíclico, e aí na época tinha a Globo News, a gente entrava ao vivo por telefone, porque não tinha o ao vivo tão fácil quanto a gente tem hoje de celular. Falando de 2006, 2007? 2007, 2008. Na verdade, as redes sociais, elas começaram um pouquinho depois disso, elas começaram a bombar. Não, e né? Então, você não tinha essa facilidade, o WhatsApp, não, enfim. Parece tanto tempo, mas assim, na verdade é que nos últimos anos mudou demais Muito a forma rápido. de a gente entrar ao vivo, inclusive. Sim. Imagina, a gente usava um carro, a gente precisava de um carro com sinal, né? Aquela coisa de enxergar a torre, você lembra disso, né? Para poder espelhar. Ou satélite, que daí você tinha que montar uma estrutura imensa. E hoje você faz de celular, né? Ao vivo Não, você fala com o mundo. É muito mais prático e num espaço de tempo muito pequeno. Muito pequeno. Você presenciou essa mudança, mas depois a gente vai falar disso. 1 ano e pouco lá em Corumbá, voltei pra cá e coincidiu, olha só, a maternidade aí, né? Maternidade primeiro sendo tia, madrinha. Coincidiu quando eu voltei que os meus sobrinhos tinham acabado de nascer, são gêmeos. Eu sou tia e madrinha coruja. Agora eles já vão, né, fazer 17 anos, meninas, já estão aí no terceiro. Eles estão no terceirão agora escolhendo profissão, entendeu? E aí, isso mexeu muito comigo no sentido de querer estar aqui. Queria acompanhar, porque quando eu comecei, e nesse primeiro ano ali em Corumbá, e essa questão de fazer reportagens para rede, essa vivência do ao vivo da Globo News na época me encantou, e eu achava muito legal, e eu pensava assim, talvez ir para um grande centro e viver isso, mas o fato de os meus sobrinhos estarem aqui e tal, e foi um dos motivos. Aquilo te pegou, né? Isso me fez querer estar mais aqui. Deixa eu te perguntar, você fala muito de família, você tem uma ligação, como é a sua família? Fora filhos agora, mas de onde vem a Maureen? Essa um embolamento ligação? total, né? Família ótimo, de origem italiana, né? Maravilha. Nossa, embolado. É assim mesmo, assim que Até hoje a gente almoça na casa da mãe, entendeu? Que delícia. Você sabe que eu li um artigo outro dia que eu achei tão nostálgico e verdadeiro, falando a falta que faz os domingos em família. Muito. O quanto faz essa falta. No meu caso, domingo é o dia da folga da mãe, né? Porque a gente já fica lá todo dia. Ou a gente faz o almoço para ela. Exato. E aí, você, uma família grande, como é que é a sua família de irmãos? Aqui assim, a família, né, mais próxima, pai e mãe, eu tenho 2 irmãos, né, um filho, minha mãe perdeu um filho logo que ele nasceu, que seria o terceiro, e eu a quarta, mas então de convivência. Você tem 2 irmãos mais velhos? 2 irmãos mais velhos. E são sobrinhos, são filhos deles? São filhos do mais velho. Mais velho. Os 2, Vitor e Matheus.
E aí, eu vivi demais essa fase tia. Menina, eu colocava eles no carro e a gente passeava pra tudo que é lado. Eu levava eles na casa das amigas, sabe? Então é um barato que minhas amigas conhecem, convivem com ele. Hoje vêm eles grandes, né? Mas conviveram muito. Então sempre tive esse lado. E aí a gente aqui, os dois moravam aqui por um bom tempo. Depois o mais velho se mudou. Uhum. E o do meio também chegou a se mudar e voltou, porque também tem essa história de querer estar aqui, Querer estar perto, né? E o meu pai é falecido já, mas, né, na época estávamos todos aqui. Todo mundo junto. E aí você... Do lado da minha mãe, um irmão. Uhum. Do lado do meu pai, 10 irmãos. Como? Então tem uma família grande. 10? De tios e tias que são lá do Paraná, a maioria junto, morando lá. Tá brigando, mas não, é tudo harmonia. São gaúchos, mas vivem no Paraná, então a gente vai visitar. Italiano. Tudo desse jeito, assim. Tudo origem italiana, é uma delícia. Ô, Maureen, você sonhava, então, tinha aquela dualidade, né? Aham. Da profissão. Ainda mais jornalismo, quando você fala de comunicação, queira ou não, os grandes centros nos atraem. E eu tive a oportunidade de morar 13 anos em São Paulo, trabalhei, enfim, e é realmente muito bacana. Porém, tem esse lado. Você deixou de lado essa história de ir para um grande centro, ficou no grande centro Campo Grande. Eu diria assim que eu nunca busquei muito, sabe? Eu comecei a pensar nisso, né? Eu cheguei a visitar algumas redações na época, pensei em alguma coisa, mas quando veio a oportunidade de voltar para Campo Grande mesmo, depois de um ano, eu lembro nas primeiras férias eu cheguei a visitar algumas redações, mas aí logo que eu voltei e já veio essa oportunidade de estar em Campo Grande, e aí, sabe, já estava super bem ali. Depois eu confesso que eu nunca mais busquei também. Você estando ficou confortável onde você aqui, sabe? Estava te dando estímulo profissional. E aí você Exatamente. foi para a bancada, você foi para apresentação. Isso, fiquei um tempo na reportagem aqui, fui pra bancada, num período que a gente começou a tirar a bancada, na verdade, né? Ficar em pé, né? Mudou. Então eu fiz um pouquinho de jornal, você assim, de bancada. Você pegou essa transição mesmo. muito interessante. Exatamente. Da entrada com força das redes sociais, a mudança no desenho, no perfil do jornalismo, da apresentação, e você foi caminhando junto com essas mudanças, né? Isso. E aí, Carmen, eu sempre amei a reportagem, que eu acho que é a essência, né, do nosso jornalismo mesmo. Então, fiquei em idas e vindas, né, fiquei na bancada um tempo do MS1, aí voltei para reportagem, depois fui pro Bom Dia, conciliei uma época o Bom Dia com a reportagem também, sabe? Você trabalhava bastante, né? Muito, bastante. né? Horas. Trabalhando. Horas. E assim, já de uns tempos pra cá, acho que até uma época em Corumbá, mais ainda, porque daí viagem e tal. Eu já trabalhava numa jornada tranquila, ok. Plantão final de semana. Então, eu acho que no jornalismo diário, o que mais pega é que é diário. Mas é que é diário mesmo, né? Então, assim, é sábado, no domingo a gente tá fechando a edição de segunda. Não é diário só de segunda a sexta, é diário todo dia. Eles ali, porque jornalista não desliga. Vocês viram ela comentando, né? Que, na rua eu ia, então eu ia... A gente tá sempre... O nosso olho vai, ele é atraído pela informação. Um negócio impressionante, você conversa com alguém interessante e fala, nossa, mas daria uma boa entrevista, né? A gente sempre pensa com o olhar de jornalista. Aí você já tá pensando na pauta, né? É impressionante. Né? E tem isso também. Então, o jornalismo diário tem essa entrega, né? E eu sempre gostei demais e vivendo isso com muita vontade, mas você tem essa entrega. E aí, na função, por exemplo, que daí eu já estava de fechamento de jornal e apresentação, você tem duas coisas que também exigem bastante ali, né? Uma responsabilidade imensa, né? Imensa. Mas, enfim, apaixonante, adoro, né? E aí, só que deu uma hora que deu um estalo, assim, que eu falei, gente, acho que agora eu vivi bastante isso, 18 anos, o filho jornalismo ganhou a maioridade, entendeu? Precisou fazer a maioridade para você? Precisou. Como é que... Primeiro, vamos na linha do tempo aqui para a gente entender.
A Maria tá com 10. Acabou de fazer 10. Acabou de fazer 10, o Miguel... 5, vai fazer 6 agora. E tem o Baby. E o Baby, de 11 meses, vai fazer 1 aninho. Esse que veio pra mudar tudo, né, de certa forma. Foi porque esse... o terceiro, menina, o terceiro... É o bicho da goiaba. Você teve a Maria. Você estava ali atuando, aquela coisa de mãe e tal. O que a Maria mudou, mas ainda não mudou o suficiente para você? A Maria mudou que, assim, me fez enxergar a maternidade, me tornou mãe, né? Claro. E ali, eu acho que mudou, primeiro que deu sentido à minha vida. Uhum. Total, né? Eles dão. Não quero ser piegas aqui, não, mas é fato que quando a gente é um outro mãe, sentido. Quando a gente é mãe, querendo sempre ser mãe e tal, é um negócio que não tem como explicar. Não é que antes não tinha sentido. É que dá um outro sentido. Então, e aí, nesse sentido de existência mesmo, eu falo, eu tô aqui pra isso, né? Eu nasci pra isso. Também foi muito interessante, porque até no sentido profissional, eu sempre achei que o jornalismo é uma forma de a gente construir um mundo melhor. Sim. E a gente pensa nisso pros filhos também, né? Então, ajudar de alguma forma, né? Fazer o trabalho de formiguinha ali. Então, isso era muito interessante, mas já me fez mudar prioridades. Que prioridades você mudou de imediato? Então, por exemplo, né? Antes, se eu pudesse, porque você não pode, né? O chefe tá lá falando, escuta, você não pode trabalhar, né? Você não vai ficar trabalhando. Mas se deixar, você vai pra casa, você continua, você quer, o que você falou, você quer continuar mexendo na sua pauta. Se você tá com um assunto interessante, você não quer desligar. Porque você não quer mesmo, você tá muito envolvida com aquilo no jornalismo, né? E aí, com a Maria, isso mudou. Então, assim, eu já passei a ter prioridades nesse sentido, de que o trabalho realmente ficou como trabalho. Com a minha dedicação de sempre, mas ali, né? Vamos colocar nas suas caixinhas. E se eu precisasse ficar um pouco a mais, fazer ali 1 hora extra, uma coisa e tal, né? No período que a gente ainda fazia, quando necessário, às vezes eu já falava assim, não sei se eu quero. Mesmo que fosse para fechar uma reportagem muito boa que eu queria muito, mesmo que fosse para um outro jornal. Um jornal que né, nacional aí, de rede, um Bom Dia Brasil, enfim. Que foi um período também que eu trabalhei com essas pautas. Mas aquilo pesava, sabe? Então assim, e eu não saía mais dali pensando jornalismo o tempo todo. Né? Porque daí eu já estava pensando a Maria, pensando a maternidade, pensando na vacina, na papinha, pensando no que eu ia fazer com ela. É um universo rico, outro universo, demais, né? E eu não coloquei ela na escolinha cedo por ter a minha mãe. Então, assim, até os 4 anos, de fato, era em casa, né? No período com a minha mãe. As santas mães. Ai, como vocês são necessárias. Que foi maravilhoso, porque foi um período que ela já estava ali. Minha mãe trabalhou, teve comércio, mas é um período que ela já não trabalhava mais. E pôde curtir demais. Tinha meu pai ainda, que esperava a Maria chegar para dar uma volta de carrinho, para depois, né, seguir a vida. Então, já mudou a órbita, mudou, sabe, o fluxo da olhar vida, mudou a prioridade. Perfeito. Mudou a prioridade. Quanto tempo ficou a Maria de filha única? 5 anos. Depois veio o Miguel. Aí veio o Miguel. Agora, tem uma coisa muito interessante, que é assim, a Maria, às vezes, eu sentia um pouquinho de culpa por trabalhar. Quem nunca, né? Sim. Enfim, eu sentia, né? Eu queria trabalhar, eu estava feliz trabalhando, eu continuava sempre muito motivada, mas quando eu ia pra casa eu pensava, por que eu não fico só com ela? Eu não vou ver. Porque daí o primeiro filho, você fala assim, eu não vou ver o dente que cai, eu não vou ver a primeira... Tudo bem também, né? Não precisa estar 100% o tempo inteiro. Não é nem bom. Mas é uma culpa. Não é nem bom, né? Ficar só. Foi maravilhoso ela ter a vivência com a avó, com o vô. Mas a gente arrasta essa culpa, enfim. Muito. Né? Muitas de nós. E aí, o que foi interessante com o Miguel? É que o Miguel veio num momento em que eu estava grávida dele quando meu pai faleceu. E foi uma coisa meio repentina do meu pai, né? Não foi algo que se arrastou como doença. A gente descobriu ali que ele teve uma insuficiência renal e foi meio repentino. Então, e logo veio a pandemia.
E tanto que eu fui para o home office porque eu estava grávida. Sim. Apresentei o jornal da sala de casa. Olha que loucura, quando que a gente pensava isso? Uma experiência incrível. Inusitadíssima. Literalmente eu ali de pantufa, grávida, e entrando ao vivo no Bom Dia. Aqui pra cima, linda. Aqui pra baixo não mostra. Aí eu usava assim, ó, com o logo, a sala, a TV de casa, e na frente, no sofá, tava a bagunça da Maria aqui, assim, coisa de criança. Que a gente teve que aprender a fazer, né? Escondido, sabe? O que teve que aprender a fazer, né? Teve um dia minha mãe sentada tomando chimarrão, me vendo. Engraçadíssimo, eu tirei até foto disso tudo. Os bastidores eram a melhor parte, né? E aí, mas o fato é que foi um momento de pesado, sabe? Claro. Porque a gente viveu uma pandemia e eu vivi essa pandemia no luto do meu pai. Porque meu pai faleceu, deu um mês, veio a pandemia. E aí você já estava grávida? E eu já estava grávida e aí o Miguel nasceu. E nisso a gente ficou um período, eu fiquei mais em casa, então o retorno ao trabalho foi diferente, demorou mais. E demorou mais e foi gradativo, sabe? Eu lembro que eu fazia um período em casa, um período voltando. A tua convivência com o segundo filho já foi diferente do primeiro? Foi diferente. Claro que com a Maria, que era uma só, apesar de trabalhar, ainda tinha muito tempo com ela. Sim. Muito tempo com ela, e eu não sentia assim, tá faltando tempo com ela, não é isso, é que era uma culpa de que parece que se eu não tivesse o tempo inteiro, né? Não estava satisfeito. Mas aí o que foi interessante, eu falo que o Miguel foi a redenção dessa culpa, por quê? Porque foi muito importante para mim voltar a trabalhar. Foi muito importante. Isso é legal você falar, porque a importância de voltar a trabalhar, de fazer uma coisa que dava prazer a você. Naquele momento, Carmen, porque assim, era um luto, e ali eu tinha muito medo por causa do bebê, né, do bebezinho, criança, e da minha mãe. Eu tinha acabado de perder meu pai. Então assim, a gente ficou num isolamento mesmo por um longo período. E aí até, né, depois vieram as vacinas, vieram ali algumas flexibilidades, né, nas convivências, e a gente foi voltando. Então, voltar ao trabalho, especialmente porque eu estava num ambiente muito seguro, porque tinha ali, era muito cuidadoso, né? Eu me senti confortável para voltar. E acolhida também por poder voltar de forma gradativa. Foi muito importante para mim, sabe? Emocionalmente falando mesmo, porque a gente estava ali naquele período longo de luto e de todo mundo só em casa e sim, teve um lado bom de estar naquele convívio, né? O meu irmão voltou de fora nessa época, porque ele estava morando fora um período. Então teve, lógico, uma convivência muito boa de a gente se fortalecer por causa da perda do meu pai, mas foi muito difícil, assim, né? Foi muito difícil, e aí foi bom pra mim voltar, e foi bom pra mim me libertar dessa culpa. Sabe? Era o contrário, eu não sentia nenhuma culpa, eu estava ali. É o amadurecimento. Amadurecimento também. Vai te proporcionando escalar, né? Essa evolução mesmo de vida, é muito interessante. Mas o quanto a mulher se cobra. O Maureen, você voltou trabalhar e tal, e sempre à frente ali, você construiu um nome no jornalismo de muito respeito, de muita credibilidade, e foi ali, galgando. De repente, chega um momento, vem o terceiro filho, o Gabriel. Beijo, tchau. E aí, o que virou? Que chave foi essa que virou? Menina. Aquela jornalista já com 18 anos de profissão, que passou por experiências riquíssimas, já 2 vivências tão diferentes na maternidade, amadurecida, já não tinha mais tanta culpa, porque culpa a gente tem, mas não tinha tanta, já estava bem resolvida. Sim. O que virou? Porque eu vi a sua despedida, eu chorei junto, de emoção. Menina, até eu falava assim, não precisa fazer despedida. Aí você sabe que eu sou chorona, tá? Eu sempre chorei em rede nacional. Quando eu trabalhei na TV Bandeirantes, mas eu chorava apresentando os programas ao vivo, eu me emocionava, me emociono até hoje. Aqui, várias vezes eu chorei, entrevistando meus convidados aqui também. E assim, então para mim o chorar não é faz parte do meu jornalismo. Sim. Só que eu sei que o jornalismo
prevê aquela coisa não frieza, não é frieza, é um distanciamento, né? É o distanciamento mesmo, distanciamento que o médico deve ter dos problemas do paciente, ele está lá como profissional e tudo mais, mas um distanciamento. O jornalista também deve ter isso, mas ali, na sua despedida, uma carga tão pessoal, e você deu um exemplo fantástico de decisão, de priorizar, sim, a maternidade. O que virou essa chave? Então, foi interessante, porque foi assim, foi repentino, mas não, né? Porque eu acho que de alguma forma, pensar... Foi vindo, né? Quando você conversa com mães, todo mundo em algum momento tem vontade de largar tudo para ficar sua mãe. Em algum momento, passa essa vontade no coração. Como eu te disse, ao mesmo tempo que eu senti essa culpa, eu não tinha essa vontade na época da Maria de deixar tudo, sabe? Na época do Miguel, importantíssimo voltar. Depois, na época do Gabriel, primeiro que o terceiro filho já é diferente, porque assim, no meu caso, no nosso caso, o primeiro... eu sempre soube que queria ser mãe. E o segundo, ele tava junto, assim, no pacote. Sabia que eu queria ter mais um filho. Agora, o terceiro é uma decisão diferente, né? Você aumentar a família. Tem um amigo que um dia brincou e falou, nossa, que legal, vocês são uma família dos 80 agora. Menina, tipo, você vai comprar carro, você já tem que pensar se cabe duas cadeirinhas ali atrás no carro, entendeu? Você vai viajar, não tem hotel que tem quarto para 5 pessoas quase, porque eles consideram 5 pessoas ainda, o meu ainda é bebezinho, mas tem a questão de lotação do hotel, ocupação do quarto, né, que eu nem sabia disso, tipo, não é só pôr um berço, tem a capacidade máxima do quarto, enfim, aprendi. Aí, então, é um pouco diferente, e foi de certa forma uma decisão a gente pensar assim... que venha o terceiro, se Deus quiser, né? Uma decisão importante. Foi programado? Foi programado nesse sentido, né? De queremos ter o terceiro. Se Deus quiser, vai mandar o terceiro, né? Foi totalmente pensado, digamos. E aí, quando veio, assim, parece que muda, já dá uma sacudida, porque a gente já estava um tempo sem beber. Né? Os dois ali, numa autonomia, já indo pra escola, um período de escola. Você ficou com saudade da bagunça? Eu fiquei. Eu sei, daquele sofá desarrumado. Gente, bebê é bom demais. A minha amiga fala, saudade de não dormir. Não era, porque eu já madrugava mesmo pro bom dia. Não é? Então já não dormia mesmo. Que loucura. E aí veio. Foi uma necessidade de vocês dois. Isso é importante. Sim. Seu marido tem a mesma. Nós dois somos terceiros. São terceiros filhos. Somos terceiros filhos. Vocês têm uma conexão nisso de serem pais. Sim. No mesmo sentido, vocês caminham juntos. Com certeza. Ele, inclusive, vive a paternidade no máximo que ele pode também. Isso é muito legal, né? E aí, Carmen, veio o terceiro e, assim, foi engraçado que na gravidez eu já, assim, senti algumas coisas diferentes, assim, como diz a minha médica, que é meio terapeuta, assim, né, que é homeopática, enfim, já não é só poesia. Então, assim, tinha horas que eu achava o máximo, lógico, estar grávida e tal, mas aí, assim, já tinha um cansaço, É interessante, porque a gente também se permite ir além da poesia da maternidade, assim. Aí tinha horas que falavam, nossa, sua barriga tá grande. Eu já tava até cansada de ouvir isso. Gente, sim, claro, tá. Sabe assim? Eu já tava até cansada. Foi engraçado, eu senti porque já é a terceira gestação, não é uma experiência inédita. Umas coisas diferentes, Tive um pouco de ansiedade num período, porque eu acho que era como que ia ser, sabe? Mas, enfim, uns sentimentos diferentes que vieram com essa terceira gravidez. E aí eu voltei muito cedo, eu decidi pegar só os 4 meses de licença, não emendei um mês de férias, porque eu tinha outras 2 crianças que eu queria tirar férias no período escolar com eles, né, com os outros 2 filhos. Mas também teve uma coisa interessante que foi a licença maternidade. Que, enfim, já é o terceiro bebê, você já tá mais escolada no bebê. Então eu já sei que quando ele dorme eu tenho que dormir
E aí, sabe assim, pra aproveitar, porque ele vai dormir ali e vai acordar à noite e tá tudo bem, daí eu tô zero junto, né? Tô aguentando, tô disposta. Dormiu de dia, você dorme um pouquinho também. Já sei como é que funciona. Sabe? É tudo assim, né? Já li o manual de instrução. Já li o manual de instrução, reli, né? Então, os primeiros 2 meses eu fiquei mais recolhida com ele, e os outros 2 meses, minha casa estava cheia de criança, os amiguinhos. Dos outros dois, a gente, né? E pegamos um período das férias de julho deles, né? Na licença, no final da licença. Final não, no meio ali da licença. Então também a gente foi pro Pantanal com eles. E aí, assim, as mães dos amiguinhos junto, a gente fortaleceu a amizade ali no grupo, muito legal. E eu me vi vivendo uma rotina com as crianças, só com as crianças, sendo mãe em tempo integral. Eu me vi 2 meses intensos vivendo isso. Eu falo 2 meses porque os outros 2 meses eu tava aquela coisa mãe do bebê. Sim. Né? Então o Gabriel ainda é uma outra função. Recolhido. Mas eu me vi 2 meses sendo mãe de 3, buscando da escola, conseguindo ter mais tempo. Eu amo cozinhar, fazendo mais comida, arrumando lanchinho divertido para ficar bonitinho, arrumando tarde dos amigos para receber a turma em casa, sabe? Tendo tempo para falar assim, vamos final de semana ali? Vamos. Então eu me vi 2 meses numa rotina que não era a minha habitual até então, que eu nunca tinha tido uma rotina assim, de só mãe, full em 18 anos, full time, e eu gostei, né, disso. E eu me vi, foi interessante, eu me enxerguei por 2 meses sem ser jornalista. E você gostou disso? E eu gostei disso. Muito. Eu li 2 livros que não eram infantis. O que eu não fazia há muito tempo. Glória! O sucesso é ler 2 livros que não são infantis com 3 crianças dentro de casa, uma de 10, um de 5 e outro de meses. Lendo sem ser notícia ou reportagem e sem ser livro infantil. É incrível o quanto isso é impactante. E eu acho que é muito importante isso que você está falando, porque as mulheres, elas se cobram muito e são muito cobradas, mas a maior cobrança vem de dentro. E eu tenho certeza absoluta que tem muitas mulheres ouvindo o seu depoimento, o seu testemunho, a sua experiência e falando assim, queria ter essa coragem, eu queria fazer isso. Só que, é claro, precisa de uma engenharia. É uma engenharia. Porque, gente, é custo. É custo. Não é, uma casa, não, é custo, criança custa, criança dá trabalho, é uma série de coisas. Como foi esse arranjo? Porque a vontade todo mundo tem, mas e o arranjo? Isso. Cada um com a sua realidade. É isso que eu acho, sabe, Carmen? Bom, pra mim foi uma decisão, lógico, de família, né? Eu conversei com o meu marido, em primeiro lugar, que apoiou e valorizou, porque eu acho que isso é muito importante. Né? A gente não quer estar em casa pra não ser valorizada. A mulher que quer estar em casa e tem que estar em casa se ela quiser, porque a mulher tem que estar onde ela quer estar. Inclusive em casa. Né? Inclusive em casa. Mas ela vai estar ali sendo valorizada por isso. Então, sim, é uma decisão de família, por entender que nesse momento isso ia ser bom para a família. E então isso é muito importante, né? Não é você estar ali porque você tem que estar ali, ou porque você só pode estar ali, ou porque você é obrigada a estar ali. Foi uma decisão, né? Própria, vontade. Com certeza. Tem gente que faz período sabático para viajar. Então eu decidi fazer um período sabático para ser mãe e talvez redescobrir, maravilhoso, sabe, isso. A profissão. O jornalismo, ou quem sabe outras coisas, para daqui um futuro não tão distante. Mas aí, quando foi repentino, para muita gente pareceu repentino, e para mim também foi um pouco repentino, no sentido assim, de que pensar a gente sempre pensa, mas dar o passo. Dar o passo. Vamos lá. Então, saí de férias. Um dia um senhor que eu encontrei, aí fomos à praia,
um dia o senhor na beira do mar. Primeiro que eu saí para caminhar com o Gabriel cedinho, os outros estavam dormindo com o pai. Aí esse senhor saiu cedo para caminhar. Ele estava com uma senhora, a esposa, na cadeira de roda, ela não podia ir na areia, ele caminhou e tal. No fim da tarde, ele me viu com meu marido e os filhos, e aí cumprimentou, falou: então não é só o bebezinho e tal, né? E aí. Falou que a esposa não podia ir ali. Falou: você vê como é a vida, passa tão rápido. Eu só tenho um arrependimento de não ter ficado mais com os meus filhos. Trabalhei tanto. Ai, gente, aquilo parece que ele falou pra mim mesmo, né? Falou. Falei, gente, falou. Nossa, e eu falei: meu Deus, como que o senhor me fala um negócio? Eu não falei, mas pensei, né? Como que me fala isso? Logo eu que tô pensando. Então, quando vieram as férias, eu de novo nisso, nessa sintonia, nessa energia, eu falei: gente, eu preciso Você acredita nisso? Que assim, que a gente se abre para isso, as ideias, e aí a gente vai encontrando pessoas que vão nos que dando... nos ajudam. E vão nos dando mensagens, recados. Com e certeza. Antes disso, inclusive, eu conversei muito com uma amiga que já viveu um momento assim e que hoje está empreendedora, super empreendedora, tal. E aí, da nossa conversa, ficou uma frase incrível, que ela até estava falando disso. Ela falou assim: porque, puxa, e a nossa profissão tem muito glamour, então isso de você estar na TV, né? Como você vai deixar isso? Uma vaidade, né? Aí ela até, a gente comentando, ela, puxa, mas a gente tem que ter liberdade, né, com as nossas conquistas. Eu falei: exatamente. A gente não pode ficar refém, né, do que a gente conquista. Então, assim, a gente conquista não para ficar refém de ter que fazer aquilo. A gente conquista para ter a liberdade de fazer com aquilo o que for melhor para você e para quem você ama. Então, é isso. Conquistei, cheguei aqui. Que ótimo, que ótimo. Então, eu já conquistei, eu posso abrir mão. Se naquele momento abrir mão vai me fazer feliz, né? A escolha, né, de abrir essa mão, deixar ir para pegar outra. Daí vem a balança. E aí vem a questão de você sair da zona de conforto. A gente fala disso no mercado de trabalho o tempo inteiro. Você tem que se reinventar, você não pode ficar na zona de conforto no trabalho, você tem que, né, tá sempre ali pensando em novidades. E na vida pessoal, você só vai deixar rolar? O que você vai fazer com o seu tempo? Então, assim, aí teve uma outra coisa que eu ouvi essa semana, no encontro de amigos, assim: ser dona do seu tempo. Isso ficou ecoando na minha cabeça, é exatamente isso. E aí, vou te falar uma cena. Um dia, depois de voltar dessas férias, quando eu levei as crianças na escola, voltei com o Gabriel, o Miguel não quis ficar na escola. Não quis? Não quis, dia. Isso nunca tinha acontecido. Ele veio do final de semana, segundona, dormiu mal. E aí falou: mãe, tô com dor de cabeça, tô com dor de garganta e tal. Eu falei: no fundo tava com sono gigantesco ali, né? E aquela coisa daí, meio quero ficar em casa, voltei das férias, quero ficar com a mãe. Falei: filho, vamos fazer o seguinte, então a gente volta e na hora do intervalo, qualquer coisa eu venho te trazer pro lanche. E no que eu voltei pra casa, eu saí pra fazer o passeio de carrinho que eu sempre faço com o Gabriel pra ele dormir cedo. E o Miguel saiu junto comigo. E aquela cena nunca saiu da minha cabeça, que assim, eu andando com o carrinho do Gabriel, o Miguel correndo: mãe, vou correndo lá na frente, voltando, dando risada, o Gabriel não dormiu, porque daí ficou na bagunça aquele caos. E aí, mas sabe aquela sensação de que o mundo parou pra gente viver aquele passeio de carrinho? O mundo, naquele momento o mundo parou. Era porque o seu de manhã mundo eu não trabalhava, eu tava trabalhando à tarde. E aquela sensação de que não tem o relógio, de que você não tá com a criança ali, corre e tal. Porque aí quando eu voltei, foi muito bom ter voltado para trabalhar à tarde, e até foi uma proposta para mim. Eu sei que para conforto, porque com o bebezinho na madrugada seria difícil retornar. Mas assim, daí eu tava ficando pouco com os outros dois. Então essa é a questão do terceiro. Aí eu tinha, pratinhos, menina, eu tinha um tempo maravilhoso com o Gabriel de manhã, ele ficava com a minha mãe à tarde, mas eu tava só ouvindo a Maria e o Miguel me contar do dia deles. Eu não tava mais vivendo o dia deles com eles. Eles precisam ter o tempo deles, eles têm, né? A gente tem que cuidar para não ser super protetor, tem. Não vai estar junto o tempo inteiro, não. Mas assim, é bom demais você poder levar na aula que a criança faz, você poder acompanhar, você poder fazer passeio de carrinho. E aí eu quis me permitir isso num período sabático. Eu li outro dia, eu tô tentando achar aqui,
um post. Quantos dias você vai ter de Natal com seus filhos? Seus filhos, eu vou tentar achar aqui. Tá. Porque assim, fala justamente disso. Você já parou para pensar que você vai ter tantos anos que seu filho vai achar que você é o herói da vida dele? Eu acho que eu já vi. Você vai ter, já parou para pensar que você vai ter 15 natais? Assim, assado para você? Quantas férias? Você vai ter 15, menos de 15 férias, 10, 12 férias para viajar com seus filhos, porque depois eles não vão querer mais. Se você usar essa calculadora, te dá uma dimensão da urgência de viver esses momentos. Ao mesmo tempo, é admirável, é de uma ousadia para um tempo em que a gente é tão cobrada para ser eficiente. E, infelizmente, ainda, a mulher que escolhe estar neste lugar, ela é vista como uma mulher que parou de querer crescer. Ai, nossa, agora você vai acomodar. Ai, vai só cuidar de filho, mas é a sua carreira e a sua profissão, mas você vai ser engolida pelo mercado, depois você vai ficar para trás. Como se essa fosse a corrida mais importante. Eu imagino que você deva ter ouvido críticas. Como você reagiu a isso? E que tipo de crítica você mais ouviu, assim? Engraçado que eu acho que a maior crítica foi a minha. Nesse momento, né? Autocobrança. Pensar isso tudo. Você pensava Eu pensei isso, né? algo assim, será que eu vou... Primeiro eu pensava, puxa, será que meu marido vai achar legal isso? Quando eu comecei a pensar e conversar. Depois eu pensava assim, nossa, como isso vai ser, assim, será que eu vou ter assunto para conversar? Quando a gente vai tão acostumada a ver, sei lá, tanta coisa. De certa forma a gente pensa, mas tudo isso também passou quando você tem um acolhimento da família. Você acha que existe um estereótipo da mulher que escolhe ficar em casa, ou que precisa ficar em casa? Você acha que há um estereótipo dessa mulher do lar, mãe, esposa e do lar? Porque se construiu muito isso. Mas aí é que tá, eu acho que o estereótipo tá em tudo. Hoje a gente tem rótulo estereótipo de tudo e pra tudo. Então cabe a nós, a cada uma de nós, não aceitar. Fala assim, eu escolhi estar aqui. Carmen, o que inclusive me motivou a estar aqui, né? Que eu falei, tô com vergonha, porque a gente fica assim... Agora você não tá mais, agora já passou. Fiquei aqui, ó, tirando o esmalte. Ainda tá! Unha, ó. Mas eu recebi tanta mensagem carinhosa e de apoio, e de conhecidas, mulheres conhecidas, homens também, né? Várias pessoas, entrevistados, fontes, mães da escola que talvez não fossem tão próximas, que até a gente já teria conversado antes sobre isso, que eu fiquei encantada. Quer dizer, você mexeu numa engrenagem que... Eu achei muito legal perceber isso, porque daí, assim, eu acho que sim, as crianças precisam de tempo. Dos pais, né, de dedicação, da família, dos avós, de quem elas tiverem de melhor para poder ter como família. Criança precisa. Mas não significa que todo mundo tem que parar de trabalhar para isso, claro, não é isso. A gente, muitas vezes, eu não fiz isso por eles, eu fiz isso por mim. Isso é muito importante. Um dia meu marido disse isso para mim, quando lá atrás eu pensava na Maria em parar de trabalhar. Se você tomar essa decisão um dia, que seja por você, não por eles, para que eles não carreguem isso mesmo sem saber. Falei, é verdade, mas hoje foi tão consciente porque ela foi por mim. Eu cheguei a pensar em mudar de horário, voltar a trabalhar de manhã. Uma semana depois de conversar com a minha chefia sobre isso, porque eu ouvi aquela voz ecoando na minha cabeça, você vai deixar mais uma vez as coisas só fluírem? Não, você tem que decidir o que você quer. Você não vai ter coragem, aquilo, né? Fiz minhas orações. E aí eu
de supetão, tive essa coragem, no sentido assim, de falar, é isso mesmo, é isso, e é agora, porque eu estava fazendo o convite de aniversário de 10 anos da Maria, contando 3, 4 meses pro Gabriel fazer 1 ano. Daqui a mais 3 anos ele tá na escola. Então não adianta eu ficar empurrando se eu realmente quero. Eu ficar empurrando com a barriga porque eu tô sem coragem, porque daqui a 3 anos já é outra vida que eu tenho. O tempo vai passar, o né? tempo vai. Aí eu volto, entendeu? Se for o caso. Sim. Ou faço outra coisa, né? Não sei se vai ser no jornalismo ou não. Então é isso, a coragem e o repentino foi no sentido de perceber, é agora. E foi ali vendo os aniversários. Falei, gente, 10 anos, 1 ano. É agora, porque daqui a pouco eu tenho uma adolescente. Sim. Daqui a pouco eu já tenho o 3º na escola. Então o momento é esse. E eu acho que cada um tem que, na verdade, ser dono do próprio tempo na melhor forma possível. De, às vezes, sim, é a gente sair da zona de conforto, de pensar, se você tem essa vontade, se você sente isso no coração, de pensar em como fazer. Exato. Às vezes, não é que você vai parar, né? Para mim foi possível nesse momento, organizando daí, né, as coisas de casa. Imagino que não deve ter sido fácil. Não, e seus aí, desafios. Claro. Mas assim, quantas mulheres, é um privilégio, acho que conseguir fazer isso é um privilégio. Tem que ter a coragem da decisão, mas é um privilégio conseguir fazer. Quantas mulheres a gente vê que, na verdade, precisam fazer ali uma rotina dobrada para sustentar os filhos sozinhas, né? E então, quantas outras que têm condição de fazer isso e não fazem por escolhas. Por tá escolhas. Tudo bem, mas depois bate um arrependimento. E às vezes por não sabe, porque a gente deixa a vida e o nosso tempo tá muito corrido. Tá. Se você não parar e falar, é assim que eu quero usar o meu tempo, e seja pro que for. No meu caso foi da maternidade, mas você talvez tenha que repensar o tempo. Se você tá se vendo atropelado pelo relógio, tem que parar e pensar. Tem que parar e pensar como eu estou usando o meu tempo. Porque o dia só tem 24 horas, não vai aumentar, e a gente precisa pensar nisso. Qual a frase, se é que existe, que define essa sua decisão? Para mim, né, ficou muito na minha cabeça essa frase de que nós não podemos ser reféns das nossas conquistas. Precisamos ter liberdade com o que conquistamos. Uhum. E precisamos ter a coragem de fazer as escolhas que queremos. Quando você olha para os seus filhos hoje, e você deixou aquele 4º filho, que é o jornalismo, né? Que na verdade foi o primeiro filho, foi né? O primeiro, né? Ele completou a maioridade, então ele está caminhando ali em paralelo. Em que momento você sacia essa saudade, assim, se é que ela aparece, ou se ela está bem resolvida agora? Você está tão ocupada com ações, com outras rotinas, que ele tá bem guardado lá. Tá bem guardado. Você não... Nossa, tem dia que eu não olho nem o que tá acontecendo no mundo. Ai, que delícia. Velho. Mas assim, eu gosto de jornalismo, gosto de saber o que está acontecendo, então assim... Mas tá bem resolvido. Mas tá bem resolvido. E aí você sabe que tem uma outra coisa interessante, porque mãe jornalista, a gente fica com a cabeça a mil, né? Porque influencia, não tem como. A gente vê tanta coisa que acontece, porque a gente trabalha com as exceções também, né? Você é de explicar tudo para sua filha, para seus filhos? Minha filha fala isso. Mãe, eu só perguntei o que significa a palavra, mas não, eu falo. E aí, se eu te falar que a minha filha veio agora esses dias que disse que ia fazer um jornal na escola. Opa! Aí ainda falei para as professoras, eu falei, gente, eu juro que eu não dei ideia. Ah, tá. Mas e aí foi engraçadíssimo. É por osmose. Você acha que ela quis me ajuda? Não quis. Claro que não. Ela e as amiguinhas estão lá, diz que na produção, sabe? Mas eu achei um barato. Que legal. E aí eu falei, claro, é pra isso que a gente faz jornalismo, né? Pra nem poder palpitar na filha. Você comentou disso, né? Da sua influência já, né? O fruto não cai longe do pé. A gente sabe disso. Essa sua decisão, né? A sua presença nesse momento tão crucial da vida dos seus filhos e da sua vida, da vida do seu marido,
movimentou uma engrenagem que você vai, aquela velha história, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você acha que você vai colher que tipo de filhos? Que filhos eles já estão se tornando? Você percebeu mudanças neles? Percebi principalmente assim, porque eles já verbalizavam que eles sentiam minha falta, né? Naquele período ali, que principalmente, como eu te falei, a Maria e o Miguel, que eu acabei ficando mais afastada num curto espaço. Mas assim, é incrível quando a minha filha fala que eu sou a melhor amiga dela, né? Uhum. É incrível quando o meu filho escolhe a mãe pra chutar bola com ele na quadra. Entendeu? E é incrível pra mim quando eu saio pra dar uma volta, pra fazer o pequenininho dormir, pra poder ir jogar futebol com o segundo, pra terceira tá ali fazendo a lição de casa, enquanto isso, que ela já faz sozinha. Então, assim, o que eu espero? Eu acho que educação exige dedicação. Isso é fato. Não, como eu digo, não necessariamente você tem que parar tudo, mas a gente precisa se dedicar pra educar os filhos. Claro. Isso é fato. Né? Você não adianta você achar que você põe numa boa escola, paga uma boa escola, e o teu filho vai estar bem educado, ele vai estar bem letrado, né? Quando muito. Então, exige dedicação dos pais, né? Exige dedicação da família. Sim. E seja com o tempo que você tem, você precisa buscar o melhor, porque eu acho que a melhor herança que a gente pode deixar para o mundo é uma boa pessoa que você tenta formar. Então, eu tento fazer o meu melhor. Espero que eles sejam uma família unida, como eu tenho com a minha família. A Maria já fala assim pra mim: mãe, você vai cuidar dos meus filhos, igual a vovó cuida da gente, né? E eu tenho muita satisfação em ver a minha mãe hoje com eles e pensar que eu quero poder ser uma avó assim, Sim. que vai curtir. Então, curtir todas as fases da vida, né? com a minha mãe, eu aprendi isso, esse sentido de família, de união, de integração, porque quando meu pai faleceu, foram os netos que deram a força para ela. E o meu pai me ensinou sempre muito, na prática, a sempre viver o hoje da melhor forma possível. Deixar quem a gente ama com um eu te amo, com um abraço, demonstração, né, de carinho e ter isso, assim, essa coisa do dia de hoje. Então, juntando esses dois lados, eu acho que foi o que, de certa forma, me impulsionou muito também nessa escolha. E a minha mãe era mais difícil de convencer. Foi a última. Talvez a mais crítica no sentido de falar: você jura, minha filha, que você vai sair? O medo, né, de você se arrepender, né? Quando ela Mãe se sendo convenceu, porque ela falou: filha, você merece viver isso. Aí te libertou. Acho que me ajudou, hein? Te libertou. Olha, me libertou. Te autorizou. Me autorizou. Tem uma frase de uma escritora americana, chama Ellen White, uma escritora cristã. E ela escreveu há muitos anos o seguinte: a maior missão de uma mãe é justamente formar um ser humano. E aquela coisa, não tem nada mais difícil do que isso. Você formar um ser humano, você tá ali, e a formar nesse sentido, é de você dar o apoio, dar o suporte, saber falar não, ter essa sabedoria, sabe? Saber equilibrar isso, porque são 3 personalidades, no seu caso, eu imagino completamente diferentes. Completamente. E entender cada uma, dar essa liberdade, mas o mais bacana e assim incrível, e eu reforço isso, principalmente nos dias de hoje, você ter a ousadia de ir no contrafluxo e contra a corrente e falar: eu quero ser mãe 24 horas por dia. Eu quero ser aquela que vai fazer comida. Eu quero aquela que vai sentar, vai passear, sem as amarras, né, do que a profissão para muitas acaba pesando, mas para você neste momento está sendo um bálsamo. E, de novo, eu reforço, eu tenho certeza
que esse seu depoimento, que esse seu testemunho, que essa sua ousadia maravilhosa vai impactar na vida de muita gente. E aqui é um canal que a gente quer que chegue até você, isso. Ai, Maureen, obrigada. Que Deus te abençoe, que você continue sendo esse exemplo, essa luz, e que daí vão surgir 3 frutos, vão crescer, amadurecer 3 frutos maravilhosos. E parabéns pro seu marido, viu? Obrigada. Que família linda. Família anos 80. Eu falei que eu ia contar dos nomes, né? Mas surgiu ali do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quando eu fiz, na época, o ultrassom da Maria, a gente tem aquela coisa de voltar no tempo, né? De ver o dia da gravidez, era o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E ali ficou, então é a nossa Maria. Depois Maria escolheu o nome do Miguel. E mais pra frente, eu tenho lá o ícone. Quando eu olhei, assim, um dia, eu tive um descolamento de placenta no início da gravidez do Gabriel. Do Gabriel, do terceiro. E eu fazendo oração e falando, ai, Nossa Senhora, vai ficar tudo bem, né? E eu ouvi assim, vai, Gabriel tá vindo aí. Mas eu ainda nem sabia que era menino. Aí quando eu fiz o ultrassom e vi que era menino, eu falei, meu Deus. Gabriel. Nunca tinha pensado nesse nome. Mas ali tá o ícone, né? Com Maria e os arcanjos. Então eu falei, gente, olha, tudo se desenhou. O trio Parada Dura. Olha, é bem isso. Ai, que delícia. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E assim, eu tenho certeza que qualquer coisa que você decidir fazer com o seu tempo, com a sua profissão, o jornalismo tá lá, mas só vai ser melhor. Certeza. Que assim seja. Obrigada a você. Gente, é assim a gente termina mais um Pode Tal. Lembrando que você precisa se inscrever no canal, tá bom? Curtir, comente, compartilhe. Você viu que história linda? Que delícia. Eu falo, as decisões que a gente toma têm impactos não só na gente, mas nos que nos cercam. E tem uma outra frase que eu acabei de me lembrar aqui. Uma criança precisa de uma vila para crescer. Pense nessa frase. É uma vila que ensina uma criança a crescer com saúde, saudável. É uma frase antiga e que faz todo o sentido, ainda mais no mundo de hoje, com todo mundo só conectado ali na tela. Isso que a Maureen Matiello está fazendo, está tendo, como ela mesma disse, o privilégio de fazer. Foi pensado com muito amor, com muito carinho, com muita engenharia, com muita acomodação. Teve que abrir mão de muitas coisas. Porém, o que ela está ganhando com isso e os filhos estão ganhando com isso não tem preço. A gente se encontra num próximo Pode Tal, tá bom? Eu te espero. Até lá. Até o próximo Pode Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas.